Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade. É com grande alegria nos nossos corações que entramos em seu lar, pedindo a Jesus que ilumine e harmonize cada ambiente da sua casa, que harmonize cada pessoa que ali vive. Queridos ouvintes, vamos começar o programa fazendo o estudo do livro A Faxina. Já terminando o livro, né? Aqueles que quiserem acompanhar com a gente o próximo livro é O Residente, é a continuação da série Perante a Eternidade. Jairo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus nos ajude e nos permita um programa que seja de agrado aos corações de todos, né? É isso aí. Queridos ouvintes, queremos deixar aqui para vocês o site da Rádio Boa Nova, www.radioboanova.com.br. O telefone para contato é o 0800 97 95011. 0800 97 95011. E os amigos que quiserem participar, que quiserem conhecer o Clube Amigos da Boa Nova, entre em contato lá com o clube. O telefone é 0800 12 18 38. Repetindo, 0800 12 18 38. Queremos deixar aqui no início do programa nosso abraço para o Vladimir e sua esposa Esmeralda. Que Jesus os abençoe cada dia mais e muito obrigado pela atenção. É muito bom saber que vocês estão nos ouvindo. Jairo, nós terminamos o programa da semana passada falando sobre o Joabe, né? A história triste do Joabe, a história de um adolescente que viveu a vida em busca de prazeres efêmeros, né? Prazeres que o levaram à morte através das drogas, das bebidas, e também o envolvimento da família, do pai e da mãe, a postura do pai e da mãe diante do filho, fazendo tudo que o filho queria, passando a mão na cabeça, inclusive, eles tornaram inimigos das pessoas que falavam alguma coisa contra o filho. Jairo, o amor nos torna cego? Eu acho que muito mais pelo contrário, né? O amor, ele nos torna cada vez maior, né? Agora, os enganos cometidos por nós é que nos fazem cegos, né? Porque, filosoficamente, a única coisa que o amor faz é amar, né? Paulo diz assim, o amor é brando, né? Quer dizer, o amor, ele não vai provocar nada que seja negativo, ele só vai amar. Agora, quando nós cometemos, né, esses enganos, nós achamos que estamos amando, mas, na realidade, nós estamos fazendo outra coisa qualquer, né? Mas outra coisa que não seja o amor. Porque pais que amam os seus filhos, eles não fecham os olhos aos acontecimentos, né? Pais que ficam passando muito as mãos na cabeça dos filhos, né? Ficam super protegendo, estas mães que ficam acobertando os erros dos seus filhos, ela está fazendo qualquer coisa, menos amar. Por quê? Porque, né, à medida em que nós não somos honestos com os nossos filhos, né, no processo da criação, isso aí, a desonestidade não é um atributo do amor. Sim. Não é? Jairo, mas como nós ainda não sabemos amar, hein? Nós somos aprendizes, né? Nós somos aprendizes ainda nessa estrutura chamada amor. É um processo em construção ainda. Agora, nós temos que ficar bem atentos, porque o próprio mundo nos leva a confundir, né, o entendimento pleno de amor. Você pode ver que muitas pessoas confundem amor com sexo, né? Sim, Muitas amor pessoas, com posse. Confundem amor com posse. Pessoas confundem
né, o amor com paixão, né, com um adoecimento. Então, o amor, né, nós ainda temos que caminhar muito, não é? Nós ainda teremos que caminhar muito. Por isso que Jesus diz assim, né, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, né? Por quê? Porque ninguém é capaz de amar o outro acima daquilo que ele se ama, né? Por quê? Ora, se eu tenho um quantum, vamos chamar assim, um quantum amor, não é? Eu só consigo dar ao outro, transferir ao outro aquilo que eu possuo. Ninguém dá o que não tem, não é? Sim. Um pé de abacate, ele vai dar, né? Um abacateiro vai dar abacate. Ele jamais vai dar mangas. E uma mangueira não vai produzir morango. Ela vai produzir mangas. Por quê? Cada um só oferece, cada um só dá, cada um só frutece aquilo que possui, não é? Sim. Já vamos lembrar aos ouvintes o que aconteceu com Joabe. Ele desencarna e tem seu perispírito todo modificado, não é isso? Ele passa a se apresentar como uma larva gigante. Ele autodeforma, né? Sim. Em função da virulência, né, dos miasmas de crack que ficaram impregnados em seu perispírito, né? Sim. E isso é uma coisa rápida. Jairo, isso que eu queria ver com você. Essa transformação vai acontecendo quando encarnado. Sim, não sim, é quando depois sim. desencarna transforma nisso. Não. Isso é uma coisa rápida. Por quê? Porque são miasmas muito deletérios, né? Muito corrosivos, que eles vão adensando nas áreas perispirituais. E é como se você derramasse sobre alguma coisa um ácido, né? Esse ácido, ele vai corroendo aquilo. Da mesma forma que estes miasmas, destas drogas muito fortes, né? Elas também vão corroendo, né? Vão trazendo prejuízos incalculáveis às estruturas perispirituais, que, diga-se de passagem, são estruturas bastante sutis. Sim. Então, Jairo, para ver se eu entendi, o crack e outras drogas vão atuando no físico, enquanto encarnado, Isso. E também no perispírito, enquanto encarnado. Isso. Ao desencarne, apresenta aquela forma em que se transformou. Não é isso? Uhum. Olha, e vou dizer uma coisa aqui que os nossos ouvintes vão assustar, sabe? E eu acredito que você também vai assustar. Mas existe uma coisa que anda sempre muito pertinho de nós e que faz tanto ou mais mal do que o crack. O que, Jair? A raiva. É mesmo? Transforma também o perispírito? Transforma. A raiva, ela é de um teor magnético tão negativo, né? Tão corrosivo, que esse sentimento, ele adensa no perispírito, ele vai adensando, e ele também é extremamente corrosivo, sabe? Sim. Extremamente corrosivo. Então, tem pessoas que têm mania de falar assim, nossa, eu estou com uma raiva, ou eu tenho uma raiva, e eu fico pedindo a Deus para que aquilo ali seja da boca para fora, sabe? É verdade. Ou então, que pelo menos que seja passageiro. Mas ainda que se for passageiro, é prejudicial, né? Traz danos, porque né? Na hora que a pessoa tem aquele ímpeto, né, da raiva, do ódio, né? Essa pessoa é como se ela se desse um tiro, né? Sim. Entende? É como se ela se desse um tiro. Aquilo impacta sobre a pessoa, produz um impacto tão grande que muitas vezes, né, adoecimentos e tudo advém dessas questões, né? Vai chegar um momento ainda
que a nossa medicina, né, principalmente essa medicina transpessoal, essa medicina que avança aí além, né, do físico, vai chegar um momento que os médicos, né, principalmente os psiquiatras, porque a maioria de nós psicólogos já temos esse entendimento, mas vai haver um centro de tratamento para a raiva, para a cólera, para o ódio, não é? Por quê? Porque são impactos que caem sobre as estruturas perispirituais e que imediatamente elas produzem ressonâncias no corpo físico. Você pode ver que quando você, né, tem uma raiva, né, quando você passa por uma situação dessa, automaticamente você ressente algum órgão ou alguns órgãos. O intestino, o estômago, a cabeça, né, às vezes a sinusite, a enxaqueca, N coisas. Né? Sim. Por quê? Porque o impacto, as ondas produzidas, né, as ondas magnéticas produzidas pela raiva, né, ela é comparada às ondas magnéticas, né, a esses miasmas que são produzidos por estas drogas de altíssima virulência. Isso. E aquela pessoa que vai acumulando raiva, vai acumulando também doenças, né? Doenças. Por isso, vale aqui também uma atenção, né? Por isso que os lidadores aí da mediunidade, né? Tanto médiuns, doutrinadores, dirigentes, nós temos que, no exercício da atividade mediúnica, quando recebemos em nossas atividades, estes nossos companheirinhos que chegam, às vezes, manifestando altos teores de ódio, de raiva, de rancor, não é? Estas doutrinações, elas não podem ser aquelas doutrinações que entram no VaptVupt, né? Você conhece a doutrinação VaptVupt, né, Sônia? Não, como que é? Doutrinação VaptVupt é que quando o espírito chega apresentando um sofrimento e a pessoa fala assim, não, você já desencarnou, não está sofrendo nada não, e pode ir embora. É a doutrinação VaptVupt. E tem muita gente praticando a doutrinação VaptVupt, sabe? Ô, Jair, tem aquilo também, você só precisava do contato com o contato físico. Com o contato físico. Você só precisava do contato físico. Agora é só um choque. Aí dá no caboclo um choque lá, né? E pelo menos fala que dá, né? Dá um choque lá e fala, não, pode subir. E tem que subir também, não pode descer, não. Não pode descer, não. Agora você pode subir e vai para o lugar que você merece. Nem é lugar melhor, não. É um lugar que... Ô, gente, tem coisa que a gente tem que parar para refletir, viu? Né? Mas quando nós encontramos na mesa mediúnica companheiros, né, ligados a essas questões da raiva, do ódio, essa doutrinação tem que ser muito bem trabalhada e muito provavelmente ela vai se estender por algumas outras oportunidades, porque isso não são questões que se resolvem assim no instantâneo. É isso mesmo. Não é? Jairo, voltando aqui ao Joabe, a questão dessa transformação do perispírito dele, e como dissemos, isso foi sendo construído. Jairo, a frase do Joabe que mostra isso tudo muito bem é quando ele fala que o amor da mãe dele, o amor dos pais, transformaram-no naquilo. Aliás, foi bem descrita isso, né, pelo Marcelo, né? Sim. Esse diálogo, né? Achei essa parte, eu acho que fecha toda a história do Joabe, né? Uhum. Então, aqui cabe a responsabilidade do Joabe, mas também grande parcela dos pais dele, que não souberam conduzir aquele espírito. Isso é certo, Jair? Tá? Eu estou desenvolvendo bem o raciocínio. Tá certo. Não é? Os pais, eles chamam a si uma responsabilidade muito grande, né?
Eles chamam assim, a bem da verdade, o Joabe, apesar dessa situação, disso tudo, ele estava sendo atendido, né? Porque ele não foi um suicida, né? Ele foi assassinado, né? Sim. Ele foi assassinado por essa paixão dos pais, né? Não vamos chamar de amor, né? Por esse amor doente. Não, vamos chamar de... Não, o amor não adoece. É verdade, né? isso mesmo. Vamos chamar isso de paixão, de postura relapsa, né? O amor é o amor, né? O amor, ele jamais levaria alguém a essa situação. Jairo, é interessante que o pai do Joabe, a ficha dele caiu, porque tanto é que ele, a partir do momento que o Joabe desencarna, ele entra numa depressão profunda. Essa depressão já é se autoavaliar também, não é, Jairo? Vamos dizer que essa depressão, muito provavelmente, já é uma consequência, não é, do estado de culpa, né? Sim. Aquela questão assim, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia não ter permitido isso, não ter permitido aquilo, né? Você começa a exercitar a crítica, né, consciencial, e esta crítica consciencial, muitas vezes, você não dá conta dela. E na medida que você não dá conta dela, instala-se aí os fulcros da culpa, né? Sim. E à medida que instala esses pontos culposos, muito tranquilamente vão aparecer os primeiros sintomas depressivos. Sim. Né? Jairo, interessante uma reflexão que o Marcelo Rios faz aqui, que eu gostaria de ler para os ouvintes. Confesso que jamais esquecerei essas cenas, jamais esquecerei as palavras ditas por Joabe, todas entrecortadas de sofrimento, angústia e dor. Quando ele terminou de falar, parece que desacordou. Aqui Marcelo está usando um verbo criado por ele. Desacordou. Pendeu vagarosamente a cabeça minúscula para um lado, permanecendo totalmente desfalecida em meu colo. Olhei atentamente para o Joabe. Numa fração de segundos, lembrei-me de muitos Joabes que conheci e lembrei desses jovens. Jairo, quantos jovens estão se transformando no Joabe, Jairo? Verdade. A gente está vendo nos programas de televisão aquelas tomadas que os repórteres dão nas ruas, não é? Crianças envolvidas com crack já e numa situação já totalmente viciados. Eu acho que, no caso aí do crack, destas drogas extremamente virulentas, o primeiro passo para isso tem que ser o passo preventivo, né? Sim. E acho que esse passo preventivo, olha, tenho certeza, ele cabe às nossas polícias, sabe? Eu acho que o Brasil, os nossos... Né, as nossas polícias, o nosso exército, nós estamos precisando vigiar mais as fronteiras, sabe? Tanto as fronteiras terrestres, né, quanto as fronteiras aéreas. Por quê? Porque o que nós vemos aqui é a ponta, né? Existe crack, tem gente que fala assim, mas existe o traficante porque existe o comprador. Tá certo. Agora, existe o traficante porque existe o produto. Sim. Não é? Sim. Porque o primeiro ponto da cadeia é o produto. Se não existisse o produto, não existiria traficante. E se esse produto ele fosse devidamente combatido, se ele fosse caçado nas raízes, não é? Caçado nas raízes, logicamente, a escassez dele faria o preço de mercado ser muito alto. Sim. Né? A escassez faria o preço de mercado ser muito alto. Agora, a fartura dele do mercado faz com que, não é, o preço dele seja baixo e seja acessível, não é? Aí
a maioria dos jovens. Então, eu acho que duas coisas, inicialmente, são extremamente necessárias. Primeiro, nós temos que ter, né, eu acho que a nossa presidente, né, a Dilma, né, eu acho que ela deve se posicionar quanto a isso e acho que está na hora, né, da Polícia Federal e das polícias estaduais darem respostas mais efetivas. Não é? Agora, as polícias também lidam com outro problema. Por quê? Porque, né, vamos pensar assim, a nossa legislação ela é extremamente falha. Não é? Outro dia mesmo, um traficante aqui em Minas Gerais, não é? Braço direito de outro traficante, uma pessoa de alta periculosidade, foi beneficiado, né, com uma saída da prisão. Não é? Uma saída por não sei o quê, não sei o quê. Ora, pelo amor de Deus, estas pessoas, né, então os policiais, a polícia, ela corre atrás, ela dá a alma, delegado, inspetor, detetive, sargento, tenente, capitão, viatura, gasolina, tempo, dinheiro, coloca o homem atrás da grade. Agora, no outro instante, chega lá o seu juiz, quer dizer, nada de crítica ao juiz, porque ele está cumprindo os ditames da lei. O juiz ele não faz nada, ele cumpre, né, os ditames da lei e, de repente, essa pessoa está em liberdade, né, uma liberdade condicional e não volta mais. É isso aí. Isso é um absurdo. Jairo, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Lembrando aos ouvintes de entrarem, conhecerem o site da Editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br. Itapuã com A no final. www.itapuãeditora.com.br. E também, aqueles que quiserem conhecer nosso blog, é só acrescentar /blog. Meus amigos, o nosso telefone é 31 3357 6550. 31 3357 6550. Entre em contato com a gente, vamos bater um papo. E lembrando também que o nosso livro, O Senda Redentora, que é o último livro da trilogia do Ícaro Redimido, já está assim, quase esgotando e já está fazendo o maior sucesso. Graças a Deus, a história é muito boa. Tem um prefácio pelo espírito Bezerra de Menezes, que eu falo sempre com o pessoal que entra em contato com a gente. É de uma inteligência, de uma sabedoria que vale a pena estudar esse prefácio do livro Senda Redentora. Ô, Jairo, falando aqui da facilidade, né, das leis com as drogas, é muito triste, Jairo, a gente ver essa situação, porque há uma complacência com as drogas. Nós não podemos dizer que há uma conivência, né? Não, eu estou dizendo nós complacência. temos um judiciário muito honesto, né? Isso aí eu não discuto. Eu acho que é a complacência das leis, né? Sim. E eu vou aproveitar aqui as ondas da Boa Nova, né? Para dizer à nossa presidente, né? A nossa querida Dilma Rousseff, né? Presidente, olhe com mais carinho, dedique um pouco do seu tempo, não é, a verificar esta questão do tráfico no Brasil, esta questão das drogas no Brasil. Por quê? Porque temos aí Bolsa Família, temos os programas de habitação, temos o Olho Vivo, Cidade Viva, temos vários projetos maravilhosos. Nós trabalhamos aí nessas periferias, visitamos aqui, ali, vamos aqui, acolá. Nós estamos vendo o nosso povo mais feliz. Isso aí nós não temos dúvida. Agora, o que está matando os nossos jovens chama-se droga. E eu acredito, eu tenho certeza
que a senhora é uma pessoa sensível, uma pessoa tranquila e uma pessoa notável na sua índole. Então, nós estamos fazendo este apelo à senhora. Presidente, cuide com mais carinho destas questões do tráfico de drogas. Se for necessário, não é? Reveja os nossos códigos, as nossas leis, porque nós não podemos ser complacentes com o tráfico. Foi preso, traficando, não é? Tem que perder todas as regalias da lei. Preso, traficando, tem que perder todas as regalias da lei. Então, esse é um apelo que nós fazemos à senhora, e eu posso dizer o seguinte, é um apelo que nós fazemos até mesmo em nome do movimento espírita brasileiro, porque eu tenho certeza que, nesta minha fala, eu tenho certeza que todos os espíritas concordam conosco, sabe, Sônia? Sim. Dessa necessidade de tratarmos com maior rigor esta questão das drogas. É isso mesmo. Jairo, o Marcelo Rios fala com... Eu até pulei um trecho da fala do Marcelo Rios, que eu quero encerrar com ele. Uhum. Mas o Marcelo fala que o Joabe nunca precisou tanto da mãe como naquele momento, Sim. né? Ele fala, acredite, minha querida irmã, não existe dor e nem sofrimento. Nada existe que fique ou permaneça fora do amparo da misericórdia divina. Uhum. Levante a cabeça e erga os olhos aos céus, porque busque a Deus, dona Carmelita, toda hora e sempre. É hora de recomeçar. Vivemos sempre um eterno recomeço, seja forte. Neste momento, abre a porta e, para minha surpresa, do lado de fora, vários amigos nos esperavam, tomando de imediato a nossa companheira nos braços. Uruguaiano. Ô, Jair, explica pra gente quem que é o uruguaiano. Uruguaiano é um companheiro, né? Uma individualidade, é um espírito de grandes responsabilidades, né? No mundo espiritual. E uruguaiano, ele é um dos espíritos assim mais próximos à nossa querida Sheila, sabe? Sim, sim. Uruguaiano é um espírito muito próximo à nossa querida Sheila e é uma individualidade que trabalha muito no campo da magnetização, sabe? Sim. Com grande conhecimento sobre essa questão da magnetização. Ele, nesse momento, o uruguaiano passa a ministrar na dona Carmelita o passe, né? Ah, justamente, tá vendo? Isso. E, pouco a pouco, a nossa companheira foi adormecendo. Pode continuar. Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, que nós observássemos bem aí, nessa sua fala, a postura da mãe do Joabe, né? Nós vamos ver um pai covarde, né? Sim. Porque ele se fechou na culpa, né? Entrou na depressão, não é? Sim. E tá lá moado, isso e aquilo, e as coisas acontecendo. Tá lá morrendo. Morrendo, né? Lá, e as coisas acontecendo. A dona Carmelita, né? Pode ter lá a sua parcela de culpa, isso e aquilo, mas ela está disposta a correr atrás, não é? Ela saiu atrás do filho, ela pensou que o filho estava bem, isso e aquilo. Por quê? Porque ela não tinha a noção exata dos acontecimentos, né? Ora, quando nós vamos entender a questão da culpa, né, a culpa ela só existe à medida que há a tomada de consciência. Sim. Né? A culpa ela só existe à medida que há a tomada de consciência. Ora, quem somos nós para julgar a dona Carmelita? Mas nessas entrelinhas aí, eu percebo que a dona Carmelita ela não estava levando a si, né, uma grande parcela de culpa. Né? Talvez a grande culpa dela aí tenha sido a invigilância, né? Essa disponibilidade, essa paixão doentia, né? Essa paixão doentia é que levou a dona Carmelita a perder o controle sobre os acontecimentos, né? Agora, nesse trecho que você leu para todos nós aí,
eu entendo assim, no mineirês muito direto, Marcelo Rios disse a ela assim, olha, dona Carmelita, não adianta chorar sobre o leite derramado, não é? Sim. Agora a questão é limpar o fogão, não é? Colocar novo leite, não é? E tentarmos aí uma fervura nova, não é? Porque vegetar no remorso não vai trazer não vai trazer ninguém, nada, não vai trazer nada. E outra coisa, não é? Nós aqui, os nossos ouvintes, nós podemos refletir assim, qual de nós nunca cometeu os nossos erros, né? Sim. Qual de nós nunca cometeu os seus enganos, né? Qual de nós, em determinados momentos da vida, nunca fomos omissos, né? Em determinadas situações? Ora, lógico, né? Muitas vezes nós, naquele instante de omissão, naquele instante de falta, nós às vezes não tínhamos nem consciência da omissão e nem da falta, não é? Então, agora, aconteceu, gerou problemas, criou dificuldades. Agora, ajuntar os cacos, não é? Ajuntar os cacos, né? Levar novamente para a moenda, né? E refazer essa massa para se poder moldar a felicidade numa outra situação. Né? Numa outra situação. O interessante é que quando Marcelo abre a porta, é porque Marcelo entrou lá sozinho com a dona Carmelita e a gente achando que estava sozinho ali, né? Justamente. Uhum. Quando ele abre a porta, ele depara com várias pessoas esperando por ele. Que, a bem da verdade, são entidades, são espíritos que não tinham alimentação daquelas barreiras ali, né? Vamos chamar aspas, paredes e tudo, né? Eles estavam circunstancialmente no mesmo ponto, eles estavam dando apoio, né? Ao Marcelo. Isso né? mesmo. Quer dizer, a misericórdia ela está sempre presente em todos os lugares, né? Isso aí. O interessante é que eles fazem a seguinte reflexão. Meu irmão, qual é a causa básica, Marcelo perguntando, qual que é a causa básica de toda aquela deformidade, para mim assustadora? O crack, Marcelo, sendo a borra da cocaína, utilizada em forma de pedra, é queimada pelo seu usuário que aspira o produto de combustão. O nível de volatilidade é tão alto que ele entra aniquilando todo o espaço cerebral, sendo absorvido por 2 importantes centros de forças que se inserem até a região do córtex, fazendo com que esta seja imediatamente apropriado e levado diretamente às engrenagens perispirituais. Ocorre aí uma ação devastadora. A palavra dele, né? Isso. Devastadora, né? É isso mesmo. Agora, aos jovens que estão nos ouvindo, né? Porque nós também temos o público jovem, né, Sônia? Claro. Graças a Deus, né? Então, aos jovens que estão nos ouvindo, nós deixamos o seguinte recado, né? Não experimente nada. Isso mesmo. Sabe? Desculpa, o Marcelo, ele faz um alerta aqui para os jovens. Sobre isso, ele né? fala, ele fala, prestem bem atenção nos convites que estão sendo feitos a vocês. Isso. Vocês têm responsabilidade de analisar o convite que está sendo feito. Isso. E cabe a você, jovem, decidir se você quer ou não aceitar esse tipo de convite. Justamente. Não é? Tem que se analisar o convite, né? Porque, não, vou só experimentar, né? Ora, você experimenta um pudim, né? Você experimenta um arroz doce, você experimenta uma canjica, né? Você experimenta alguma coisa assim. Coisas que o sabor, né, Sônia? Sim. Coisas que o sabor pode te agradar ou pode não te agradar, né? Agora, experimentar coisas que sabidamente são destruidoras, é a mesma coisa de eu falar assim, vou explodir uma granada aqui, você fica aí para experimentar. Não é? Não é? Ué. Aguarde o resultado. Nós vamos explodir esse dinamite aqui, né? E você fica aí para experimentar, para ver se realmente isso é um dinamite mesmo. Né? Aí a pessoa fica, esfacela-se toda. Não é? Ora, então, se nós sabemos que estas drogas são extremamente virulentas, agressivas, não é? Ora, gente, experimentar o quê? Não é? Outros já experimentaram,
né? Outros já experimentaram. Os cemitérios estão cheios aí, né, de experimentadores, não é? É verdade. Não é? O mundo espiritual, né, nas suas alas de sofrimentos aí profundos, estão cheios de experimentadores. É isso mesmo. Marcelo pergunta para o uruguaiano: e aquelas deformidades serão corrigidas em breve? Em breve tempo? Marcelo, as engrenagens sutis do perispírito deformam-se com muita facilidade, mas exigem muito tempo para a sua recomposição. Então, isso aqui eu acho que só isso já vale para a gente fugir desse tal de crack, de drogas. Repete para nós aí, Sônia. Isso é muito importante. O uruguaiano pergunta se as deformidades no perispírito serão em breve tempo solucionadas. Marcelo pergunta ao uruguaiano, né? Isso. O uruguaiano responde: Marcelo, as engrenagens sutis do perispírito deformam-se com muita facilidade, mas exigem muito tempo para sua recomposição. Para a recomposição. Nossos companheiros, arrolados ao caso do Joabe, terão ainda longo caminho a percorrer até a plena correção. Jari, então, todo aquele núcleo vai ter que se reunir novamente para recompor. E não é recompor só o perispírito do Joabe, é recompor a estrutura né? de relação deles. Né? Isso tudo vai ter que... Acho que o mais fácil é a recomposição. Talvez seja a recomposição do perispírito. É verdade. Né? Mas todo o núcleo ele vai se reunir para isso. Basta você dar uma lida no livro Vida e Sexo, do instrutor Emmanuel, né? E procurar lá um capítulo, 2 capítulos, chamam Vinculação e Desvinculação, né? Estas pessoas aí, o pai, a dona Carmelita, o Joabe e provavelmente aí algumas outras pessoas, né? Vão estar aí por um bom tempo vinculadas pela dor, né? Sim. E Emmanuel diz assim: vinculamos muitas vezes pela dor e só nos desvincularemos pelo amor. Isso. Não é? Isso. Só, ele coloca lá, só nos desvincularemos pelo amor. Não tem outra saída. Não é? Enquanto estas pessoas não estabelecerem o estado de amor entre si, não tem como. Não se restabelecerá a situação natural da evolução do ser. Né? Justamente. Jair, o Marcelo faz para o uruguaiano uma pergunta que eu também fiz. Ele pergunta: uruguaiano, o que você considera como longo tempo, né? E o uruguaiano responde: é um somatório de vidas sucessivas a serem vividas desde os processos mais primários, através da reciclagem pelo natimorto, até o processo de crivagem nas duras realidades da hidrocefalia, hipotomia diversas, indo até o doloroso processo dos cânceres troncoencefálicos. Nossa, Jair, é muito duro, é muito doído isso tudo. Olha só, Jair. Muito pesado. Por causa de uma irresponsabilidade nossa, olha o tanto de dor que essa família colheu. Porque não é fácil lidar com... Além do que os pais vão gerar filhos natimortos, né? E além tem ainda, no caso, com crianças com hidrocefalias, hipotomias e vários processos difíceis, né, para nós. Cânceres troncoencefálicos. É muito dolorido, né, Jair? É muito pesado, né? E eu, às vezes, fico observando pessoas assim, até conscientes, né? Se esbaldando, né? Não estou falando de cocaína, de crack, não. Estou falando do álcool, né? A gente vê pessoas conscientes, pessoas lúcidas, né? Se esbaldando aí no crack, na cocaína, né? No álcool. A gente pensa assim, nossa Senhora, quantos séculos de luta ainda virão pela frente? É isso mesmo. Já estamos encerrando o programa, mas antes eu gostaria de deixar essa frase que o Marcelo fala para a Carmelita. Minha irmã Carmelita, erros e acertos são acontecimentos normais em nosso ciclo evolutivo, não havendo ninguém entre nós isento de erros e de culpas. E, queridos ouvintes, queremos também encerrar com um poema da Elisa
a Elisa Lucinda. Elisa Lucinda tem obras magníficas, vale a pena vocês pesquisarem. O poema é Só de Sacanagem. Foi gravado por vários cantores e ficou muito, muito bom na voz da Ana Carolina. O poema é Só de Sacanagem. Retrata bem as questões das drogas, retrata bem a questão familiar do Joabe. Vamos ouvir. Queria ler um textinho aqui da Elisa Lucinda. Chama-se Só de Sacanagem. Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que reservamos duramente para educar os meninos mais pobres que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro, a luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha, esse apontador não é seu, minha filha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar, e sobre o qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só o culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda eu vou ficar. Só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo mundo rouba. E eu vou dizer, não importa, será esse o meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos. Vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito, minha esperança é imortal. E eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final.